Boa noite. Boa noite. Nesse mundo onde você está, você não imagina trabalhando os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito, não. E arrogantemente a gente diz: não acredito, não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, você não imagina trabalhando os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito, não. E arrogantemente a gente diz: não acredito, não. Concebemos a ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amiga, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. Bonita música, né? Bonita música, realmente. É uma canção muito bonita do Carlinhos Conceição, que ele traz esse tema: viver a melhor opção. Meus amigos, boa noite a todos. Estamos já com 12 pessoas ao vivo e nem começamos o estudo da noite de hoje. Isso é um bom sinal. É sinal que existe uma preocupação em relação ao tema, existe uma preocupação em relação ao que nós vamos conversar na noite de hoje, aqui pelo Facebook do Grupo Espírita Saint Germain. Muito boa noite, meu nome é Ricardo Guimbaroski, para quem não me conhece, né? E hoje nós vamos aqui compartilhar informações sobre o tema suicídio, rompendo o silêncio sobre o suicídio. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir para que nós possamos fazer uma oração, uma prece inicial, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de terça-feira,
para que possamos refletir sobre essas informações, as palavras que serão trazidas e, acima de tudo, que nós possamos pensar de que forma nós podemos ser úteis, de que forma nós podemos servir. Que Jesus, governador planetário, que Ismael está à frente desse país chamado Brasil, se Saint-Germain possa nos intuir para que possamos captar a mensagem que será trazida na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Greg, com o Grupo Espírita Saint-Germain. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está sendo muito badalado esse mês de setembro pelo fato de nós estarmos no Setembro Amarelo. Estou de amarelo não é à toa, até com lacinho amarelo. Não é à toa porque o país inteiro, independente de corrente religiosa, o país inteiro está falando sobre o assunto, falando sobre suicídio. E o movimento espírita, com certeza, não fica para trás. O movimento espírita está também atuante nesse propósito. Várias lives estão sendo postadas no Facebook, nas redes sociais, de uma forma geral, falando sobre esse assunto. E esse ano é um ano bem curioso, porque nós estamos celebrando o Setembro Amarelo em um ano de pandemia. Em um ano de pandemia onde nunca se viu tanto transtornos mentais, nunca se viu tanto depressão, estado depressivo, ansiedade, crise do pânico, enfim, nunca está sendo, tão observado as doenças de patologia, vamos dizer assim, as patologias mentais. Pelo fato de nós, principalmente no início, agora nem tanto, mas principalmente no início, nós estarmos ainda naquela crise de pandemia, não saia de casa, fique em casa, as pessoas ainda no seu ambiente, no seu lar, dentro de casa, sem poder interagir, sem poder dar um abraço, sem poder manifestar a sua emoção com o próximo. E nisso, o que acontece? Realmente foi o diferencial desse ano. Foi o diferencial desse ano. Pois bem, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Primeiro, por que Setembro Amarelo? De onde surgiu isso? Em 94, um jovem chamado Mike M., um jovem de 17 anos, ele ostentava um carro amarelo, um Mustang, que era um carro, sempre foi um carro, ainda é um carro famoso. E ele ostentava isso, meu Mustang amarelo. E era um jovem, assim, vamos dizer assim, dentro dos padrões normais. O que eu quero dizer com isso? É um jovem que se relacionava muito bem com os pais. Era um jovem que tinha amigos, várias amizades, namoradas, vivia uma vida normal, não era recluso, muito pelo contrário, era um jovem expansivo. Até que, em um determinado momento, ele optou pelo autoextermínio. Isso foi em 1994. No funeral de Mike, seus amigos, eles separaram uma caixinha, aonde nessa caixinha
eles colocaram diversos laços. Laços como esse. E uma faixa com a seguinte frase: se precisar, peça ajuda. Isso foi em 1994. Isso mobilizou muita gente. Isso foi nos Estados Unidos. Isso mobilizou muita gente. Como que um jovem feliz, como que um jovem que tinha tudo na vida, aconteceu isso. E suicídio, na verdade, minha gente, desde que o mundo é considerado mundo, sempre existiu. Só que esse número tem aumentado. Todo ano eu falo sobre esse assunto, todo ano a gente conversa, compartilha informações, mas eu posso falar que esse ano, para mim, nunca foi tão intenso, ou está sendo tão intenso. Não é só pelo fato de estarmos numa pandemia, mas porque existe sim uma grande mobilização das pessoas em relação a isso, em relação ao assunto. Interesse, pessoas que inclusive passam por situações semelhantes a isso. Pois bem, Mike M mobilizou o mundo. 9 anos depois, a Organização Mundial de Saúde decreta o dia 10 de setembro de 2003 como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O assunto foi considerado tão importante que a OMS decreta um dia especial para isso. Mas até então ninguém falava em Setembro Amarelo. A campanha Setembro Amarelo ocorreu aqui no Brasil, no ano de 2015. Pouco tempo. Estamos em 2020. Ou seja, aliás, 2015. Estamos em 2020. 5 anos atrás. Porque o amarelo, uma homenagem ao jovem Mike, né? E nós adotamos o mês de setembro como um mês onde nós realizamos essa campanha de mobilização nacional, independente de religião. Essa é a história do Setembro Amarelo. Porque algumas pessoas não desconhecem como que surgiu isso. Por que o amarelo? Não pode ser o roxo, não pode ser o lilás, não pode ser o verde. Tem uma explicação. Vou seguir aqui o meu roteiro. Porque tem tanta coisa pra gente falar que eu nem sei se uma hora vai dar tempo. Mas se Deus quiser, vai dar tempo. Meus amigos, vamos começar a primeira parte do nosso estudo de hoje. É falar o seguinte: suicídio é um tabu? O que é tabu? Tabu é algo que ninguém quer falar sobre o assunto. Portanto, suicídio ainda é considerado um tabu, porque ninguém quer falar sobre suicídio. Quando alguém comenta sobre suicídio, existe uma tendência das pessoas desconversarem, mudarem completamente de assunto. Vamos falar de coisa boa. Você vem com esse papo aí de que fulano se matou. Vamos falar de coisa boa. A vida já tem muita desgraça. É uma reação natural. Com isso, nós concluímos que ainda é um tabu. As pessoas não querem falar. Mas a questão não é não falar. E já está mais do que comprovado que nós devemos falar sobre o assunto. Mas é o como falar. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso falar desse assunto de uma forma tal que eu não entre em detalhe com relação ao método utilizado,
Não preciso falar do método. Sexta-feira passada, eu tenho feito as minhas lives de sexta-feira, fazendo só um spoiler aqui, sem querer fazer, mas já fazendo, porque tem a ver com o que eu estou falando. Eu tenho feito as lives de sexta-feira de setembro falando sobre suicídio. Vocês acompanham, ou a maioria de vocês. E na última sexta foi bem curioso que algumas pessoas relataram conhecidos que optaram pelo autoextermínio, ou pelo menos tentaram o autoextermínio. E falaram do método. Então tem que ter esse cuidado. Nós não precisamos falar da forma que a pessoa se matou. E nem estampar na primeira página do Facebook, logo de cara, manchete de jornais. Por quê? Porque existe um cuidado de não acontecer algo similar ao que aconteceu do ano de 1774, aonde o jovem Werther, inclusive tem um livro sobre isso, o jovem Werther, ele também optou pelo autoextermínio por uma desilusão amorosa. E o que aconteceu depois? Várias pessoas que leram o livro cometeram o ato da mesma forma. É o que se chama de memetismo. Ou seja, é a repetição do método empregado. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter quando nós começamos a falar sobre o tema. Por isso que recomenda-se, não fale do método. Por quê? Não importa. Fale da prevenção. Fale da valorização da vida. Mas o método pouco importa. E nem estampar, dar evidência ao tema. Eu lembro muito bem, eu comentei isso eu não sei se foi na live ou se foi em alguma outra palestra que eu fiz para uma outra casa espírita, que o Flávio Miglácio, ator da Globo, né, quando ele veio a óbito, por esse motivo que nós estamos conversando hoje, né, algumas pessoas postaram no Facebook, página de Facebook, destaque. Não é necessário. Não é necessário. Esse é o cuidado que nós devemos ter para falar do assunto. E sem enaltecer as qualidades, justamente para não desencadear o processo mimético. Porque senão eu vou enaltecer as qualidades desse irmão que optou pelo autoextermínio, né? E isso pode motivar os atos. Então, meus irmãos, nós devemos falar do assunto sim, né? E uma coisa importante, que eu vou abrir um parênteses aqui agora, eu vou até mais além. Não só no mês de setembro. Nós devemos falar sobre esse assunto todos os meses do ano. Sempre que for possível, nós devemos vir com esse assunto à tona. Porque é uma campanha de conscientização. É uma campanha que eu vou estar apresentando as estatísticas, apresentando as causas, apresentando a forma correta de falar sobre o assunto. Mães, acima de tudo, com cuidado, com um certo critério. Porque há de se ter um critério para falar do assunto. Bom, já falamos sobre o tabu, já falamos sobre o jeito de falar. Antes de dar continuidade, quem quiser fazer postagens, comentários, perguntas, fique à vontade. Depois eu dou uma repassada e respondo individualmente, tá? Fiquem à vontade. Outro ponto importante. Não existe um protótipo, vamos chamar assim. A pessoa que quer se matar, ela tem essas qualidades, tem esses defeitos. Não existe. Não existe. Como existe, por exemplo, para um jogador de futebol. O camarada que quer ser um jogador de futebol, ele tem que ter uma aptidão física muito boa,
tem que ter um traquejo com a bola. Então existem alguns pré-requisitos para que eu possa ser um dia um jogador de futebol. Para o irmão que optou pelo autoextermínio, não existem esses pré-requisitos. Existem sim sinalizações fortes. Sinalizações fortes. Uma pessoa que esteja passando por um quadro depressivo, uma pessoa que não seja aceita pela sociedade por conta da sua opção sexual, uma pessoa idosa, né, que está envelhecendo e, consequentemente, não está sabendo lidar com isso, está ficando sozinho. São sinais e também são causas que podem desencadear por uma ideação suicida. Agora, o exemplo é o que eu citei, do Mike M. É um jovem, 17 anos, se dava bem com todo mundo, conversava com todo mundo, tinha namorada, o pai e a mãe, ok. E do nada ele optou pelo suicídio. Então, não existe um pré-requisito para isso. Não tem, não existe. Ricardo, isso quer dizer que todos nós estamos suscetíveis a isso? Sim, todos nós estamos suscetíveis a isso se nós não nos observarmos, se nós não nos tratarmos, se nós não observarmos os nossos mínimos detalhes. Aí entra muito a questão do autoconhecimento, que Santo Agostinho coloca muito bem na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, de que nós devemos sempre observar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, sempre, 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 sempre. E pegando um gancho nessa questão, uma das coisas importantes quando a gente fala do assunto suicídio é que o irmão que se mata, ele não quer acabar com a vida. Como assim, Ricardo? Exato. Ele não quer acabar com a vida. Ele quer se livrar do problema dele. Tem algo incomodando ele. Então, pelo fato dele optar pelo autoextermínio, ele deduz que está tudo resolvido. E a maior decepção do suicida é quando ele chega no plano espiritual, ele se vê vivo, com os problemas que ele tinha antes. E mais, com possíveis, eu falei possíveis, sofrimentos em função do ato cometido. Por que eu falei possíveis? Porque quando a gente fala em suicídio, isso não é uma ciência exata. Eu não vou somar 1 mais 1 e vou chegar à conclusão que é igual a 2. Isso não é matemática, não é física. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Porque algumas pessoas defendem uma bandeira de que todo suicida vai para o Vale dos Suicidas. É uma verdade, mas não todo. Cada caso é um caso. Não tem como a gente determinar uma regra. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Suicídio não é regra. Não é regra. Existem possibilidades. Eu posso ir para o Vale. O irmão que se mata pode ir para o Vale dos Suicidas, ou de repente ele pode ser resgatado e ele pode reencarnar num corpo ainda debilitado, defeituoso, enfim. Mas a gente vai falar ainda sobre espiritismo. Então eu não posso estabelecer uma regra. Essa é outra questão. Vamos recapitular? Não é um tabu, existe um jeito de falar sobre o assunto, não existem pré-requisitos para a pessoa poder optar pelo autoextermínio e não existe um modelo. A pessoa com esse perfil ela vai se matar. Não, não existe.
Mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos a tudo isso. E o mais importante, eu falei ainda há pouco da questão da importância de nós nos autoconhecermos. A importância de nós avaliarmos tudo que acontece na nossa vida. Mas isso nem sempre isso é suficiente. Muitas das vezes nós precisamos ainda acreditar naquele cara lá de cima, que alguns chamam de Deus, outros chamam de força superior, mas podem chamar da forma que vocês julgarem mais acertado. Mas existe um Pai que rege tudo isso que acontece nas nossas vidas. O fato de estarmos aqui e agora é uma obra da divindade. E nós precisamos ter fé. E quando eu falo em fé, é como a Simone até colocou numa live que ela fez há pouco tempo, que é a fé, força e esperança, né? Achei bem bacana. Mas quando eu falo em fé, não é só acreditar. É muito mais do que acreditar. Fé é ter confiança em Deus e trabalhar no bem. Repetindo, fé é confiar em Deus. E além de confiar em Deus, eu trabalho sempre no bem. Ore um pouco mais para o meu próximo. Porque às vezes, se nós desviarmos um pouco a atenção para o próximo, a gente acaba não prestando atenção tanto nos nossos problemas. E a gente começa a observar o que está acontecendo ao nosso redor e você chega à conclusão, nossa, eu estou aqui reclamando da vida, que eu sou assim, que eu sou assado, e tem fulano, ciclano e beltrano que estão passando, às vezes, por uma situação pior que a minha, e estão rindo, cantando, fazendo bem, e eu reclamando, como se eu tivesse um problemão. Então, o fato de nós praticarmos o bem ao próximo, muitas das vezes, leva esse raciocínio. Já faz um tempo eu frequentava uma casa espírita, aqui pertinho de casa, que lá tinha um trabalho chamado Visita Fraterna, que era sempre, ainda tem, não agora no período de pandemia, mas todo terceiro domingo eles fazem esse trabalho. E aqui é uma visita a uma instituição, um orfanato, um asilo, enfim. E eles sempre comentavam que o maior ensinamento desse trabalho é justamente você ir até o local, você está passando por problemas, situações na vida, e você vai a esses locais e chega justamente a essa conclusão, que o outro tem um problema maior que o teu, e o outro, ele te dá exemplo de sustentação, exemplo para viver, para dar continuidade à existência. Para dar continuidade à existência. Percebe? É uma coisa para a gente pensar. Tá? Portanto, devemos sim ter essa guinada, essa pegada com Deus. Devemos sim nos aproximar mais da espiritualidade, através das nossas preces, através das nossas orações. Trazer o nosso anjo de guarda, né, para perto da gente. Porque às vezes a gente coloca ele lá em cima, ao lado de Jesus. Não necessariamente. Vamos trazer, vem cá, vem para cá, vem para você. O anjo da guarda é nosso amigo. É nosso amigo invisível, é nosso amigo que nos protege. É um espírito mais evoluído que nós. Ele está aqui para nos orientar, para nos proteger. Percebe? Portanto, meus irmãos, são questões para a gente pensar. Eu só estou aqui compartilhando informações, compartilhando ideias, para a gente estruturar isso e a gente ir dando forma
a isso tudo para construir um raciocínio, construir um trabalho, né? Causas. Vamos falar um pouco agora das causas do suicídio. Bom, existem várias causas, tá? Mas eu separei algumas aqui para a gente conversar. A campeã de audiência, depressão. Por que eu digo campeã de audiência? Porque, de acordo com as estatísticas que são apresentadas, das 800 mil pessoas que vêm a óbito por conta do suicídio, dessas 800 mil pessoas, a maior parte está relacionada com problemas de depressão. E quando eu falo em depressão, é muito bom a gente frisar que é uma doença. Antigamente, as pessoas falavam: você está com depressão? Faz o seguinte, vai lá na cozinha, tem um bando de louça em cima da pia da cozinha. Lava aquilo lá que depois você vai passar. Gente, com todo respeito, não é por aí. Já foi tempo. Século XX, né, foi o século da depressão. Século XXI está caminhando para ser também o século da depressão e mais algumas coisas. Portanto, é considerado quando eu falo doença, é quando, no caso da depressão especificamente, as sinapses cerebrais elas não estão se comunicando. É muito diferente de eu passar por um momento de tristeza na minha vida. Todos nós, eu, você, todos nós passamos por tristezas, porque faz parte da vida. Dores e sofrimentos fazem parte da nossa vida. Afinal de contas, nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra. Essa informação está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um planeta ainda onde a matéria está acima das questões de ordem espiritual. Portanto, dores e sofrimentos fazem parte desse planeta, desse mundo, de categoria de expiação e provas. E às vezes nós passamos por dores e sofrimentos, algumas pessoas reclamam: por que eu estou passando por essa situação? Por que eu fui escolhido? Por que eu? E lá no capítulo 5 do Evangelho, onde fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, as primeiras reflexões de Kardec falam sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Causas atuais e anteriores. Anteriores o quê? De outras existências. Que explicam, muitas das vezes, as dores e os sofrimentos pelas quais eu passo na minha vida. Compreendem? Então, tudo isso tem um porquê. O fato de eu estar passando por determinadas situações, muitas dessas situações eu mesmo plantei na atual existência. Joana de Ângeles afirma isso. Não lembro a obra, mas ela afirma em uma de suas obras que muitos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, nós plantamos na atual existência. Claro, tem coisa que vem realmente de outra vida, mas só que nós, bobinhos que nós somos, isso é coisa de outra encarnação, não é coisa de agora não. Será? Portanto, o fato de nós passarmos por um momento de dor, o fato de nós passarmos por um momento de sofrimento, faz parte da vida. A questão é, o que eu estou aprendendo com essas dores? O que eu estou aprendendo com esse sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Qual o aprendizado que eu estou levando disso? Por que isso? É para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Isso não é depressão.
Ainda mais no período de pandemia, muitas pessoas perderam emprego. É normal passar por um período triste, cabisbaixo. Faz parte, nós somos humanos. Faz parte. Eu perdi um ente querido. Quantas pessoas perderam por conta do Covid? Perderam pessoas queridas, familiares, amigos. Eu mesmo perdi colegas de trabalho por conta da pandemia, por conta do vírus. Colegas que eu gostava. Então, são momentos, minha gente, de tristeza que fazem parte da vida. Não é pelo fato de sermos espíritas que nós vamos viver sempre no céu. Engano. Engano. Nós não estamos 100% no céu. Acho que teve um probleminha de internet, acho que voltou. Todos estão me ouvindo? Sim ou não? Podem responder, por favor, só para fazer um teste rápido, que eu acho que eu tive uma oscilação na internet aqui em casa. Ok, Rosane? Tá. Então, se a Rosane mandou uma pergunta, é porque é sinal que vocês estão me ouvindo. Tá? Só me confirme, por favor. Sim, ok, ótimo, obrigado. Teve uma pequena variação aqui, eu fiquei preocupado. Portanto, meus amigos, devemos ficar preocupados com isso também. Não só com a minha internet, mas também com o assunto. Ok, gente. Valeu, gente. Valeu, Bela. Valeu, Mariane. Ouvindo sim. Valeu, Marquinhos. Ok. Depressão é doença. Isso que eu falei aqui dá-se nome de estado depressivo. Isso são momentos de tristeza. É o nosso luto. Eu já vi algumas vezes, por conta de falecimento de familiares, amigos, a gente fica triste, a gente choramos, ficamos abalados, sim. Ah, você não é espírita? Sim, sou espírita. Ah, mas você não acredita na continuidade da vida após o falecimento do corpo? Sim, mas é diferente, gente. A gente não vai ter. Cadê aquele contato, o cheiro da pessoa, as brincadeiras, a convivência? Percebem? Então, são momentos que nós devemos respeitar. E cada um tem seu momento de luto. Eu tenho o meu. Cada um vai ter o seu. Isso são estados depressivos. Não é depressão. Ah, fulano perdeu o emprego, está com depressão. O estado depressivo pode se tornar uma depressão, se for postergado por um tempo maior. Quando eu falo em estado depressivo, são momentos de tristeza que têm uma durabilidade curta. Ricardo, quanto tempo dura o estado depressivo? De novo, isso não é ciência exata. Depende, cada caso é um caso. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos em frente. Outra causa importante sobre suicídio, além de depressão, além de estado depressivo, está falando duplicado. Estou falando duplicado, gente? Eu não sei. Para mim aqui está normal e eu não sei se eu estou falando duplicado. De repente sou eu com os amigos espirituais, enfim, não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Aparentemente aqui está tudo normal. A internet aqui está normal. Me ajuda, gente. Ó, quero concluir esse estudo hoje. Vamos em frente. Pessoas com idade avançada. Nós falamos aqui. Ok, tá bom. Ok, Marco. Ok, Rodrigo. Obrigado aí. Meus assessores para assuntos aleatórios. Obrigado, gente. Obrigado. Conrad, ó, temos uma presença aqui de Nova York. Conrad Kolomansky. Valeu, meu irmão. Então, gente, vamos lá. Pegando aqui o gancho de onde eu parei por conta dessas questões tecnológicas. Mas espiritualidade vai dar
a força para a gente. Pessoas com idade avançada. Certa vez eu ouvi uma palestra do querido amigo Trigueiro e ele conta o que é envelhecer. E eu gostei da resposta. Envelhecer é lidar com perdas. Envelhecer é lidar com perdas. E nós lidamos com perdas o tempo todo. E a partir do momento que a idade avança, as perdas também avançam. Nós começamos a perder mãe, pai, às vezes filho. Nós começamos a perder nossos bichinhos de estimação. Perder a visão, perder o olfato, perder a mobilidade que nós tínhamos antes. E, e eu acho legal, eu acho bacana quando eu começo a ver algumas pessoas na rua e elas são os idosos, digamos assim, com uma outra cabeça. Os idosos que correm na praia, que fazem atividade física, que conversam com vocês, com a gente, sobre qualquer tipo de assunto. E existe uma flexibilidade dele para com a gente. Não é só aquele idoso dos tempos atrás, que é aquela pessoa, né, ou é assim ou é assado. Não tem meio termo. E agora não, tem meio termo. Ou seja, a cabeça, a mentalidade das pessoas que estão envelhecendo, essa mentalidade está mudando. Essa mentalidade está mudando. Tudo isso é um processo. Eu não disse aqui que mudou. Não, não é que mudou. Está mudando, está sofrendo alteração nesse DNA do envelhecimento, vamos chamar assim. Essa semana mesmo eu recebi uma foto de um grande amigo meu. E ele passou por um processo crítico de saúde. E ele gosta de nadar, ele gosta de mergulhar. Já tem uma idade já um pouco mais avançada. E, e ele se recuperou do problema de saúde dele e ele voltou a fazer uma das coisas que ele mais gostava, que era nadar e mergulhar. Então ele não ficou, né? Não se fez vítima desse processo. Ele não se considerou como uma vítima. Pelo contrário. Pelo contrário. É também uma causa do suicídio porque nem todo mundo sabe lidar com isso. As pessoas se sentem, de certa forma, isolados da sociedade e acabam entrando em depressão. Uma coisa puxa a outra. E aí sim pode desencadear por um processo suicida. Então nós falamos aqui de depressão. Nós falamos aqui de estado depressivo, que não é doença, mas depressão é doença. Falamos aqui das pessoas com envelhecimento, com a idade avançada. Um item que é bom sempre a gente falar, que não aparecia nas estatísticas até então, que são os jovens, né? Tem-se observado muitas crianças e muitos jovens também optando pelo autoextermínio. Por incrível que pareça. Eu lembro que quando eu falava desse assunto, há 1 ou 2 anos atrás, não falava dos jovens. Aí depois começou a vir aquela onda da baleia azul. Agora eu fiquei sabendo semana passada, minha esposa é professora, fiquei sabendo semana passada que já está rolando aí um outro esquema aí na internet com os jovens. Não sei exatamente o nome ainda, mas que tem levado muitos à opção pelo suicídio. E dentro, quando eu falo de jovem, a gente pode abrir ainda esse grupo em vários subgrupos. Porque eu estou falando aqui também da educação dos pais com os filhos. Ser pai e ser mãe não é ser amigo. Ser pai, ser mãe não é ser amigo do filho. É ser pai e ser mãe.
No início da pandemia, um aluno virou para a mãe e para o pai, aluno da minha esposa, né? Virou para a mãe e para o pai e falou o seguinte: tô adorando esse período. Aí o pai e a mãe falou: por que, meu amor? Não, porque vocês estão em casa, vocês estão me dando atenção. Claro, porque não tem como ir para a rua, tem que ficar em casa, tem que dar atenção para o filho. Percebe? É uma questão para a gente pensar. Todos nós, eu não sou pai, mas assim, devemos pensar. Quem é pai e quem é mãe? Quanto tempo eu estou dando atenção para o meu filho? Tudo bem, eu tenho uma vida muito agitada, eu trabalho o tempo todo, tem mil coisas para fazer na minha vida. Ok, beleza. Agora, quanto tempo eu estou dando atenção para o meu filho? Né? Quando eu falo também em jovens, estou falando de acesso às drogas, né? A dependência química. Temos que ter cuidado. A orientação sexual. Aí posso falar tanto para o jovem quanto para o adulto. Né? A pessoa, às vezes, pela sua opção sexual, ela não é aceita pela sociedade. Não é aceita pela sociedade. Então, realmente devemos nos atentar para isso. E nós já vivenciamos algumas situações, alguns exemplos, né, de que isso, de certa forma, não deveria mais fazer parte das nossas discussões. Aquela história de que menino veste azul, menina veste rosa, hoje não é bem assim. Portanto, o fato da pessoa não ser aceita dentro de uma sociedade devido à sua opção sexual pode levar a pessoa a se sentir excluída, sim, pode levar à solidão, sim, da solidão desencadear um processo depressivo, sim, e ela decidir pelo autoextermínio. Estou falando aí dentro do escopo dos jovens, mas eu posso falar de uma forma geral também. E desilusões amorosas. Então, como aconteceu com o jovem Werther. Se desilusão amorosa fosse motivo para a pessoa optar pelo autoextermínio, acho que não existia mais ninguém encarnado na Terra. Porque todos nós, que eu saiba, todos nós passamos por alguma desilusão na vida em algum momento. Eu já passei muitas. Mas pode acontecer situações desse tipo, principalmente para o jovem. Né? Que é aquele amor da vida, né? Aquele amor platônico, aquela coisa toda. Então, pode acontecer. Essas são as principais causas. Existem outras, mas essas são as principais causas. Senão a gente não termina hoje. Eu separei aqui um slide, não vai dar para mostrar aqui para vocês, mas é bom a gente falar, não vou falar tudo, mas rapidamente, existem algumas frases que são considerados mitos e verdades sobre suicídio. Mitos e verdades. Mitos. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Não, elas podem ter intenção de se matar. É um dos sinais. A pessoa falando sobre o assunto pode despertar em alguma coisa sobre isso. Então, precisamos dar atenção a isso. Precisamos entender o porquê que a pessoa está falando desse assunto. Né? Vamos dar atenção, vamos saber o porquê. A pessoa quando está em depressão, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. A pessoa quando se encontra em um processo depressivo, existem alguns tipos de tratamento, vamos chamar assim. Psicólogo é o caminho.
Dependendo do nível da depressão, o psicólogo pode encaminhar o paciente para o psiquiatra entrar com medicação. Para quem é espírita, o passe, para limpar a psicosfera, renovar as energias e tentar descobrir da pessoa a música que ela mais gosta, os lugares que mais gosta de visitar, para poder justamente o quê? Levar a pessoa para esses lugares, tá? É importante isso. Automedicação, cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado. Eu tenho uma história que eu vivenciei, não eu, na prática, eu sendo protagonista, mas eu vi. A pessoa levou lá uma caixa de remédio uma vez, em determinado lugar. Eu perguntei, para que essa caixa de remédio? Não, é para entregar para uma amiga que está com crise de ansiedade. Gente, oi? Cuidado, cuidado. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Não é bem assim, veja bem. De novo, suicídio não é ciência exata, cuidado. Não é ciência exata. Isso tudo é mito, tá? É que acontece repentinamente sem aviso, não. A pessoa às vezes, não é sempre, dá sinais. Se estiver enquadrado numa dessas causas, é mais fácil. Mas quando não estiver enquadrado nessas causas, às vezes a pessoa se mata. A vida para mim perdeu sentido. Não tem mais lógica eu viver. Então são sinais que ela vai dando. E você tem que começar a pescar isso. E tentar acolher essa pessoa sem julgar. A palavra-chave é essa. Acolhimento sem julgamento. Acolher essas pessoas e saber o porquê que ela está falando isso. Por que está acontecendo isso na vida dela? Qual o motivo, qual a causa para a gente conseguir trazê-la de volta? Gente, a cada 10 pessoas que se matam, 9 poderiam ser resgatadas. Estatística lá, informação lá do CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho belíssimo na prevenção da vida, através do telefone 188, CVV, Centro de Valorização da Vida. Alguém com propensão do suicídio está determinado a morrer. Nem sempre. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídios. Não. Somente? Não. É um mito. É falso. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Já vimos aqui que não é isso. É a forma de falar. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Acabei de falar, temos que acolher. Então não é falta de coragem. Nada disso. Então isso tudo são frases que são ditas, são frases que foram sempre comentadas. Frases que foram sempre comentadas. Que são considerados mitos. São considerados mitos. Bom, e a última parte do estudo, faltando 9 minutos, mas não que seja menos importante, mas é tão importante quanto tudo que eu falei até agora. 1 hora para falar desse assunto é pouco. A gente podia estar falando aqui durante 2, 3 horas. Mas eu não vou. Eu sei que amanhã é um dia de trabalho, muitas pessoas querem dar aula, então não vamos nos estender por 2, 3 horas. O que o Espiritismo fala sobre esse assunto, Ricardo? Olha, a doutrina espírita, ela é vasta em termos de informação sobre o suicídio. Vamos começar pelas obras básicas? Livro dos Espíritos, perguntas 943 a 957. Anotem aí. Livro dos Espíritos,
parte quarta, quando fala das esperanças e consolações. Das perguntas 943 a 957. São perguntas específicas que Kardec faz aos espíritos sobre suicídio. E eu achei muito interessante as respostas que os espíritos deram em todas essas perguntas. Não vou dar o spoiler. Eu vou deixar para vocês, no momento oportuno, quando vocês puderem, leiam as perguntas, leiam as respostas e observem as respostas. A forma como que é colocado pelos espíritos. É bem interessante. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Já falamos nesse capítulo hoje aqui. Itens 29 e 30. É um texto de São Luís, falando também sobre suicídio. Céu e Inferno fala sobre os depoimentos dos suicidas. Então observa que, por enquanto, é só as obras básicas. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno. Aí eu vou sair um pouco das obras básicas, eu vou para a Sé de André Luiz. Sé de André Luiz, de cara, eu esbarro em Nosso Lar. Nosso Lar falando justamente sobre o processo de desencarnatório de André Luiz, aonde ele está nas regiões umbralinas, ficou por 7, 8 anos no umbral, aonde ele foi considerado um suicida. E ele falando que não, ele não foi um suicida. Aí por quê? Aí depois ele pede o esclarecimento. Aí descobre-se que ele foi um suicida indireto por todo o seu estilo de vida. Como ele lidava com a vida, os excessos, os abusos. Isso naquela época, tá, gente? Ele foi considerado suicídio indireto. E uma obra basilar, que é o livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone Pereira. Essa obra é muito bonita. Essa obra é muito bonita. E é bem interessante porque a Dona Ivone, ela começou a receber as mensagens por volta do ano de 1926 até 1941. Aí esse trabalho foi interrompido porque justamente no período entre 1941 até 1945 foi o período terminando a Primeira Guerra e foi o período também da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a espiritualidade ficou um pouco, digamos assim, atarefada, né? E em 53 o trabalho foi retomado, em 54 houve a publicação do livro Memória de Suicida com supervisão de espíritos tipo Leon Denis, Dr. Bezerra de Menezes e o Charles, que é um amigo espiritual da Dona Ivone. Então essa obra veio a público. Quem tiver começando o estudo da doutrina, não recomendo a leitura da obra. Não recomendo porque parece ser, para quem está começando, é uma leitura um pouco pesada e as pessoas acabam se afastando um pouco das leituras, etc. Então, eu recomendo sim, para quem já tem estudo da doutrina, quem já fez curso sobre a doutrina espírita, aí sim pode realmente ler. Não só pode, como deve. Agora, para quem está começando, eu não recomendo, tá? Sugestão. É uma recomendação do Ricardo. Agora, se você quiser ler, pode ler. Posso fazer nada. Tá? É porque realmente os capítulos iniciais são capítulos pesados. E a doutrina espírita, ela fala o quê? Todas essas perguntas, tudo isso que eu comentei aqui agora, toda essa referência bibliográfica que eu comentei aqui, de uma forma geral, a doutrina espírita entra em detalhe do que ocorre, ou melhor, o que pode ocorrer com uma pessoa que opta pelo autoextermínio. Como que é esse processo, o que ela sente,
como que ela se vê do lado de lá, quais as suas percepções, né? Muitas casas estão fazendo, inclusive, reuniões mediúnicas específicas para os suicidas. Eu acho bacana isso, gente. Reuniões mediúnicas específicas para os suicidas, para poder dar esse atendimento, ocorrer esse atendimento para esses irmãos. Né? Suporte, tem casas fazendo suporte para as famílias dos suicidas. Né? Certa vez eu fui fazer um estudo numa casa, não tinha muita gente assistindo. Aliás, para ser mais exato, tinha uma pessoa assistindo, tirando os dirigentes da reunião pública. Uma pessoa. O tema não tem nada a ver sobre suicídio. Nem lembro qual foi o tema. Provavelmente algum tema do Livro dos Espíritos ou algum tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Provavelmente. Só que, talvez no meio do estudo, a pessoa veio aos prantos. Veio aos prantos. E eu perguntei. Eu falei alguma coisa que te ofendesse? Desculpa. Ela, não. Não foi nada. A questão não tá aqui na casa, não está em você. A questão está comigo. Porque eu, nessa semana, eu perdi, não lembro bem se era tia ou sobrinha, mas eu perdi minha tia ou minha sobrinha pelo autoextermínio. E eu vim aqui procurar ajuda. Cara, esqueci. Eu peguei aquela palestra e fiz assim, ó. O assunto agora é acolher. O assunto agora é pegar essa irmã no colo. Com a ajuda da espiritualidade da casa, com a ajuda dos trabalhadores da casa. Então, uma pessoa assistiu e uma pessoa foi acolhida. Se a gente conseguir, de alguma forma, atingir um coração, um único coração, o trabalho já valeu a pena. Não importa a quantidade de pessoas que acompanham um estudo ao vivo, quantas pessoas frequentam a casa, a reunião pública. Não, acho que hoje em dia, depois da pandemia, isso não está em jogo. Isso não está em jogo. O mais importante é, se eu conseguir atingir um único coração, o trabalho valeu a pena. Ah, vamos trazer um palestrante renomado para lotar a casa. Isso é visão do passado. Isso é retrógrado. Já passamos dessa fase. A pandemia está trazendo esse aprendizado para a gente. Claro que é bacana a gente trazer alguém de fora. É bacana sim. Mas qual o seu objetivo? É acolher? Pô, cara, se atingir um coração, teu trabalho já foi feito. O objetivo foi alcançado. O objetivo foi alcançado. São 21h31 e eu não posso deixar de encerrar o estudo de hoje lançando um trabalho que o Greg está fazendo, eu e o Greg, na verdade, nós dois juntos. Vamos começar um trabalho que é a Jornada pela Vida, que é um ciclo de palestras que vai acontecer a partir do próximo mês de outubro. Como assim, Ricardo? É um ciclo de palestras, não vai ser pelo Facebook, vai ser pelo Google Meet. Depois, posteriormente, a Simone, né, os meninos, eles vão postar o endereço direitinho da sala virtual, aonde nós vamos nos encontrar com
palestrantes, com psicólogos, com pessoas entendedoras do assunto, que eles vão apresentar para a gente alguns temas de uma forma mais minuciosa sobre a questão, a problemática do suicídio. Isso vai começar em outubro e vai varrer todo o ano de 2021. A agenda já está praticamente completa. Tá? A Simone, junto com os demais, vão começar a postar esses eventos. E eu também faço parte desse trabalho. Não é um trabalho do Ricardo, pelo amor de Deus, não é. É um trabalho do Gresg, mas o Ricardo, na medida do possível, dentro das suas limitações, procurou ajudar o Gresg. Então é um trabalho feito aí a 10 mãos, 8 mãos, sei lá quantas mãos são. Já perdi as contas. Então vamos começar no dia 3 de outubro com Alexandre Bulhões, que ele vai falar sobre expectativa e decepção. Tá? No dia 7 de novembro, depressão, com Pierre Ferraz, psicólogo. E 5 de dezembro, transtornos mentais, com Valdenir Cruz, da Rádio Rio de Janeiro, também psicólogo. Só 2020. Depois vai ser divulgada mais à frente o calendário de 2021. Né, a gente, vamos começar quando? Vamos começar agora. Vamos começar de imediato. Temos que falar o tempo todo. Não só no mês de setembro. Esse é o vício do movimento espírita, talvez. E de outras religiões, talvez. É o vício. Vamos falar só em setembro, setembro amarelo. Vamos falar sobre suicídio, depressão. Tem que falar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Setembro também. Porque todos os meses alguém está passando por uma das situações desse tipo e através da fala, através do acolhimento, sem julgamento, nós podemos salvar vidas. Podemos salvar vidas. E o Gresg, conversando, nós, enfim, conversando sobre esses assuntos todos, já faz um tempinho que a gente está conversando, nasceu esse projeto, a Jornada pela Vida. E você pode fazer parte dele. Como? Participando das rodas de conversa. Ricardo, vai ser só roda de conversa? Vamos, calma, vamos devagar. Porque o trabalho só está começando. Eu acho que esse trabalho é muito maior. É um trabalho muito maior. Não vai ser só roda de conversa. Com certeza, não ficaremos só numa roda de conversa. Precisamos ter conhecimento. Precisamos obter conhecimento para que, lá na frente, em algum momento, esse conhecimento que nós vamos obter através das rodas de conversa, eles serão úteis para que nós possamos agir. Agir em favor do próximo, em favor da vida. Muita paz a todos. Beijo no coração de vocês. Vamos encerrar agradecendo a espiritualidade amiga e querida por mais essa oportunidade de trabalho e de estudo. Que nós possamos realizar as nossas reflexões sobre tudo isso que foi comentado, que foi abordado por nós. Acho que eu digo a espiritualidade amiga e querida que se fez presente na noite de hoje. E que a espiritualidade maior possa nos proteger, nos guiar, hoje, agora e por todo sempre, iluminando ainda mais essa semana. Muita paz a todos. Beijo no coração de vocês. E um último aviso. Amanhã eu vou estar pela Agremiação Espírita Pedro II, participando de uma entrevista sobre esse assunto, sobre a questão do suicídio no quadro Isso é Papo de Espírita. Quem quiser acompanhar, é só procurar no Facebook e digitar lá Agremiação Espírita Pedro II, né, que eu vou estar participando junto com Henrique Miranda e com Fábio Quinus
no quadro Isso é Papo de Espírita, falando justamente sobre suicídio. Quem quiser, está convidado. Gente, gratidão, beijo no coração de vocês, muita paz a todos.